Fala, concurseiro! Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concursos, aprovado em 7 concursos e vamos tratar de um tema delicado, reforma administrativa. Sobretudo nesses tempos de estar chegando as eleições e muita gente escuta o nome de um político e já fica fascinado, né? Já fica, meu Deus, estão falando do meu político de estimação. Eu estava conversando com um amigo que trabalha aqui no YouTube, ele falou que ele foi falar de política, perdeu 500 inscritos. E eu não vou deixar de falar de política, não tem como. Nós estamos falando aqui de concurso público. Eu, claro, falo do que é bom no concurso público, como o concurso público propiciou eu a ter uma vida melhor, né? Seja questão de tempo, não é só dinheiro não, seja questão de tempo, com a família, tudo. O concurso público é sensacional. Mas também acho que tem um lado do concurso público de ser essencial para a nação, para o Brasil. Né? É necessário pensar no concurso público numa perspectiva de melhorar nosso país, de servir as pessoas. E eu sempre fui muito orgulhoso disso, porque um dos aspectos do trabalho é você se sentir útil, é você fazer algo que você se sente bem, que você se sente servindo. Né? Há pessoas que são desconectadas disso, né? Querem usar do trabalho ali só para fins pessoais, mas eu acho que tem esse aspecto do trabalho. Né? Quando eu fui trabalhar no Tribunal de Justiça, eu me lembro que uma das minhas alegrias foi um dia a gente fez uma proposta de voto que eu ajudei uma família que precisava ressarcir um dinheiro, que tinha comprado um imóvel e, puxa, a gente usou do direito para aquilo. Na PRF, você servia a população. Uma das minhas alegrias foi trocar um pneu de um carro, porque é esse o espírito público. E é esse o espírito que tinha que se pensar do serviço público. E eu sei que muita gente fala, Guilherme, não fala de política, você vai perder inscritos. Tem gente que falou, não é bom para seu negócio. Mas como que eu vou me furtar de tratar da reforma administrativa que está chegando? Está chegando. Seja no governo Lula, seja no governo Bolsonaro e talvez até no governo Ciro Gomes. E aqui não é falar bem dos candidatos, eu vou falar mal de todos para ser odiado. Eu vou ser odiado por todo mundo. Mas para a gente repensar o nosso país, repensar o nosso serviço público, que serviço público que a gente quer, que país que a gente quer. Então, é essa a ideia. E essa semana, nós tivemos aí um dos candidatos a presidente, o presidente Lula, falando que também pensa em fazer uma reforma administrativa. Nós temos uma reforma administrativa aí que já está aí para ser votada na Câmara, não vai ser votada, já falei aqui. Em ano eleitoral, vocês não vão votar algo tão que traz tanto dissenso, né, que traria aí tanta perda de votos, então não vai ser votada, seria votada aí no próximo ano. E eu acho que a perspectiva é essa, é no próximo ano a gente ter votado uma reforma administrativa. Ah, e o Ciro Gomes? O Ciro Gomes, realmente ele é contra a reforma que está sendo proposta aí, mas eu não vi, eu procurei no livro dele, procurei na campanha dele, ele realmente não fala em reforma, não sei se realmente ele iria propor. Veja, eu estou colocando fatos, tá? Não estou querendo defender o Ciro Gomes, nem o Lula, nem o Bolsonaro. Vou tentar colocar fatos aqui. Se você não concorda com a minha interpretação, discorde da interpretação. Não fica falando, você é um esquerdista, ou você é um direitista, você é bolsonarista, você é lulista. Coloca, olha, eu não concordo com esse ponto, eu acho que esse argumento aqui é equivocado por causa disso, disso, daquilo. Isso é um debate e isso ajuda bastante. Aliás, eu tenho debates aqui sensacionais. Esses tempos fiz um vídeo sobre concurso do TSE, alguém colocou assim um argumento que eu falei, caramba, esse argumento realmente é algo até melhor do que eu coloquei no vídeo. E a gente tem que ter essa abertura. Mas vamos lá. O que a gente já tinha no governo do Bolsonaro? Nós temos para o próximo ano a reforma administrativa. É isso que o próprio Paulo Guedes já falou para empresários aí, esse ano ele falou isso daqui, eu vou mostrar para vocês. Então, olha o que o Paulo Guedes colocou. Milhões de brasileiros. Em vez de ajudar só o funcionalismo, que também colaborou muito nesse combate, nessa guerra, o funcionalismo federal está contribuindo extraordinariamente para o Brasil. Eles estão entendendo, logo ali à frente vai ter aumento para todo mundo, nós vamos fazer a reforma administrativa, nós vamos fazer a reclassificação de cargos que eles querem, a reforma administrativa está pronta, com melhorias para todos eles, mas agora está em guerra ainda.
Então veja, ele colocou aqui que ali na frente vai ter reforma administrativa que vai ser benéfica para os servidores públicos, depois eu quero colocar isso. E ele coloca que vai ter a reclassificação de cargos, talvez seja a reestruturação que o governo fala, o aumento. E assim, a minha opinião, já coloquei em outro vídeo, que eles vão condicionar um futuro aumento à reforma administrativa. A reforma administrativa, em tese, não prejudica quem está entrando, ele vai atingir, não prejudica quem já está, né? Vai atingir quem está entrando. Então eu acredito que eles vão condicionar, vocês querem aumento, beleza, mas passa a reforma administrativa primeiro. Eu acredito que essa vai ser a estratégia do governo daqui para frente. Né? Mas a gente também teve uma reforma administrativa prometida pelo governo Lula. Então, vamos colocar aqui para vocês verem. Isso daqui eu acho que é a grande novidade, que no eventual governo Lula também teria uma reforma administrativa. Eu acho que nós vamos ter que fazer uma reforma administrativa, sim. Eu acho que é preciso, tem pouca gente ganhando muito e tem muita gente ganhando muito pouco. É preciso tentar fazer um equilíbrio, e aí nós vamos ter que pensar direitinho. Aqui já tem experiência de monte, nós já temos 13 anos de governo, tem muito governo de Estado, tem muita gente preparada nessa coisa administrativa para a gente sentar e dar uma repensada no Brasil. É preciso fazer, está aqui o Hélio. 16 anos de governo, imagina vocês um índio. Então vocês veem claramente aí que o candidato a presidente Lula também coloca que quer fazer uma reforma administrativa. Vou entrar criticando os dois aqui. Tanto a reforma do presidente Bolsonaro, apesar do Guedes colocar que a ideia é melhorar o serviço público, quanto a reforma que o presidente Lula está colocando aqui, é a questão econômica que está por trás. Veja, ele fala aqui claramente que tem muita gente ganhando muito e que a ideia seria equacionar. A gente não sabe se gente ganhando muito é comparado ao privado ou se é dentro do próprio serviço público. Mas as duas propostas são propostas econômicas. Elas não tem como ideia buscar a melhora do serviço público. A do presidente Bolsonaro, você lê lá. A ideia mesmo é economizar. Eu vou explicitar a do Bolsonaro e já coloquei a crítica aqui a do presidente Lula. A grande questão para mim da reforma administrativa proposta pelo presidente Bolsonaro é que ela atinge a base da pirâmide. Eu vou explicar para vocês. Ela coloca duas carreiras, o resto é carreira de Estado. Quem é carreira de Estado? Juiz, promotor, delegado, advogado. Então, assim, as carreiras que têm mais dinheiro, que ganham melhor, que têm mais benefícios, são as carreiras de Estado. Essas não vão ser mexidas. E aqui, para mim, está o grande problema da reforma administrativa que há hoje. Por quê? Essas carreiras de Estado, por exemplo, elas não vão poder ser contratadas por prazo determinado, como está proposto na reforma administrativa. Você vai poder contratar agora por prazo determinado indistintamente. Hoje tem critérios para você fazer isso. Mas você vai poder chegar lá e contratar um técnico administrativo do TRT por prazo determinado. Até 10 anos, o que eu acho bizarro, né? Porque quem contrata alguém por prazo determinado 10 anos? Então, assim, a ideia é que a gente não se vincule a servidores. Então, essa é uma das ideias. E a pior ideia é a terceirização. Então, todo mundo que não é carreira de Estado vai poder ser terceirizado. Ou seja, você quer contratar um auxiliar administrativo na prefeitura, você pode contratar uma empresa terceirizada e essa empresa terceirizada dá auxiliar administrativo. Qual que é o problema? Eu volto a destacar. É a questão de você atingir a base dos servidores. Então, os servidores, pensem numa pirâmide. A base da pirâmide, que é professor, auxiliar administrativo, ali, eu não vou ser... Ali, médicos, por exemplo, que também vão ser atingidos, eles vão poder ser terceirizados. Isso daqui é uma diminuição de remuneração, porque você vai ter que pagar a remuneração para a empresa terceirizada, ela vai querer ganhar. E uma parte vai para o salário do servidor. Então, assim, vai ter uma perda na remuneração dessas pessoas. E elas são as que ganham menos. Você não mexe com salário de juiz, poderia mexer constitucionalmente, se não mexe com... apesar que salário você não ia poder mexer, né? Você não vai mexer com benefícios de juízes, por exemplo, 2 férias. Você não mexe com essas questões, você mexe com o menor. Essa é a minha crítica à reforma administrativa do presidente Bolsonaro. Eu discordo. Coloca aqui. Não, eu acho que é bom por causa disso, disso, disso. Ela mexe com a base. O presidente Lula está colocando que vai fazer uma reforma que vai mexer. Será que vai mexer? Como que vai ser essa reforma administrativa? Veja,
isso que eu acho interessante é a falta de debate político, né? E o debate é só ficar adulando e defendendo candidatos de estimação em todos os lados. Isso aqui não está no plano de governo, isso não acha lugar nenhum. Isso aqui foi falado dentro de um contexto para empresários, para dizer, nossa, nós vamos acabar com o gasto com funcionários. Não é questão de defender aqui um serviço público mais eficiente. Essas reformas não têm essa proposta. Eu vou dar um exemplo. Para mim, a grande questão do serviço público é a forma que ele é gerenciado. Há poucas metas, há poucos índices, há incentivos, às vezes, a você não mandar o servidor embora, por exemplo. Então, eu que sou gestor de um serviço público, de um órgão público, que cuido de uma repartição, se eu mandar alguém embora por um PAD, além de toda a dor de cabeça que eu vou ter, né, às vezes do corporativismo que existe ali, essa pessoa vai ficar ausente, eu não vou ter um servidor. Não vai ser colocado outro no lugar. Não há nenhum incentivo. Eu fico sem ninguém. E às vezes é melhor ter alguém que trabalha mal, que é um mau funcionário, do que... E daí, isso daí não é tratado. Você deveria ter incentivos. Olha, maus funcionários têm que ser demitidos. Porque a gente pode colocar alguém lá ganhando a mesma coisa que possa servir a população melhor. Então, não é discutido isso. Não é discutido o incentivo, falta de incentivo de você mandar servidores embora. E a questão é que daí você tem um baixo índice de demissão. E há instrumentos para isso. Há PAD. Como que você melhora esses PADs? Como que você melhora as equipes que vão analisar os maus servidores? Como que você estipula metas? Isso daqui não é colocado na reforma. Porque a reforma não tem esse objetivo. Apesar de dizer que tem. O Paulo Guedes colocou ali que a reforma vai melhorar para o servidor público. Eu não sei aonde, né? Aumentando... algumas coisas de você analisar o servidor, assim, são coisas assim pífias. Realmente, a ideia é economizar dinheiro, a ideia é cortar benefícios. Então, assim, essa é a minha crítica a ambas as reformas. A gente não sabe como o Ciro Gomes vai tratar isso daí. Se você sabe dos outros candidatos, deixa aqui. A ideia é fomentar esse debate. Depende de você pensar isso, depende de você defender que os candidatos coloquem isso nos planos de governo, que é, infelizmente, o que não acontece. O que acontece é essa defesa assim, sem nenhum critério de políticos. E é isso daí, pessoal. Deixa a tua curtida, não esquece e bora estudar.